Olá, pessoal. Vamos então para a nossa próxima aula. Agora, a nossa aula de introdução à nossa disciplina, né? Muito bem. Aqui nós vamos fazer um pequeno resumo da disciplina, de tudo que nós vamos tratar na disciplina, e também vamos discutir uma parte inicial dela em relação à educação profissional, tá? Da necessidade de formação de professores com essa característica, né? A característica da educação profissional em sua formação, tá bom? Então é isso que nós vamos discutir nessa aula inicial, que eu estou chamando de aula 1, né? Apesar de já ser o nosso segundo encontro, né? Mas o nosso primeiro encontro foi apenas uma apresentação da disciplina. Muito bem. É importante que entendamos o que vem a ser a educação profissional no nosso país, né? Ela passou por uma grande expansão recente, tá? E os cursos de licenciatura dentro dos institutos federais precisam discutir essa modalidade de educação, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui no nosso curso com a nossa disciplina. Então, essa disciplina, ela procura investigar como é que os cursos de formação de professores visam a educação profissional, principalmente dentro dos institutos federais, em relação à competência, né, para se atuar na educação profissional. Porque é a educação profissional que vai auxiliar na formação do trabalhador. Então, como que isso vai se dar? Não é isso? Inicialmente, nós teremos assim um panorama histórico na construção da educação profissional, e nós vamos apresentar isso aqui na disciplina, né? Vamos discutir as questões do currículo, né? A presença da educação profissional nos PPCs dos cursos de licenciatura em Química, especificamente, né? Principalmente os PPCs que estiverem aí disponíveis na internet, né? Nós vamos analisar como é que a educação profissional está estabelecida nos PPCs através através dos seus objetivos, né? Se aparece nos objetivos, se está lá no perfil do egresso, se está presente, por exemplo, uma relação bibliográfica de livros que envolve educação profissional, né? Se aparece no estágio, né, se tem um indicativo de se desenvolver estágio na educação profissional, né, e assim por diante. Bom, vamos procurar apontar também a necessidade de se reestruturar os cursos de licenciatura em Química dentro dos institutos, né, para que possam visar melhor a educação profissional, e principalmente dentro dos institutos federais, né? Nós não vamos ter essa preocupação com outras instituições, mas nos institutos federais nós vamos apontar essa necessidade, e aí depois, ao longo do caminho aqui da disciplina, nós vamos entender os porquês disso. Muito bem. Também vamos discutir aí na disciplina o trabalhador, né? O trabalho e o trabalhador, tá? Então, para isso, nós vamos nos ater aí à pedagogia histórico-crítica, né, de Demerval Saviani, e também o materialismo histórico dialético de Karl Marx e Engels, né? Então, nós vamos discutir esses dois filósofos e esse pedagogo, né, o Saviani na pedagogia, Marx e Engels na filosofia, né? Ali nós vamos, quando formos discutir essa questão do trabalho, ali nós vamos apontar qual, afinal de contas, é o trabalhador, né? Que trabalhador nós queremos formar aqui no nosso país. Então, com essa ideia do trabalho, nós vamos direcionar, então, a educação profissional que se deve discutir, que se deve desenvolver no nosso país, né? E para preparar esse professor que vai atuar na educação profissional, nós temos que considerar a formação de um trabalhador
né, que tenha um preparo em 5 pontos, que nós chamamos de ciência do trabalho, a arte do trabalho, a ética do trabalho, a inovação e a gestão no trabalho. Então, esses 5 pontos, né, que nós chamamos de domínios, nós vamos discutir, né? E também a possibilidade de ação, né? Nós vamos descrever como que podemos desenvolver esse tipo de trabalhador, né? Como é que nós podemos almejar esse tipo de trabalhador numa ação pedagógica dentro de sala de aula, né? Utilizaremos aí uma metodologia para construção e criação de aulas voltada a esse tipo de educação, ok? E também vamos discutir ao longo da disciplina, né, em vários pontos da disciplina, mas principalmente no fechamento da disciplina, como é que foi a experiência dela, né? Como é que se teve a experiência da disciplina, o que nós tínhamos como ideia de educação profissional antes e o que passamos a ter após a disciplina. Muito bem. É importante a gente entender, então, que a educação profissional, ela passou por uma grande reestruturação, né? Isso foi em 2008 se criaram os institutos, tá? Os institutos foram criados em 2008, foram criados 38 institutos dentro do Brasil. E a partir disso nós tivemos assim um grande implemento na reestruturação da educação profissional e tecnológica, né, da rede federal, tá? Muito bem. O que nós vamos mostrar, então, é uma sequência de construção dos institutos, tá? Então, dos institutos não, da educação profissional como um todo dentro da rede federal. Então, a rede federal, ela começa em 1909. Depois nós vamos ver o histórico de construção completo, e aí nós vamos dar nome aos bois, quem criou, como é que foi e tudo mais. Mas aqui a gente vai colocar, um resumo, lembre-se, nós estamos num resumo da nossa disciplina, é a parte de introdução, tá bom? Então, em 1909, portanto, foi criado a Rede Federal de Educação Profissional, tá? Ela inicia ali. E até 2002, haviam sido construídos no nosso país 140 institutos, unidades de educação profissional, tá? Então, até 2002, 140 unidades foram construídas. Bem, após isso, passa a existir um aumento, um grande aumento, né? Houve, assim, uma expansão muito grande da educação profissional em nível federal, tá? Nós temos que entender que a educação profissional também ocorre em outros níveis, né? No municipal, no estadual, no particular, tudo você tem. E nós estamos aqui nos atendo à rede federal, tá bom? Então, entre 2003 e 2010, mais 214 unidades foram construídas, outras 3 foram incorporadas, tá, que já existiam, né, ou era estadual, ou era municipal, e acabou sendo incorporada à rede federal, e uma das 140 que existiam, foi desvinculada, então deixou de ser federal, né, ou voltou a ser estadual, ou simplesmente passou para outro órgão responsável, tá? Muito bem. Aí, então, nós temos, a partir de 2011, né, um novo implemento, mais 208 unidades são construídas, outras 14 são incorporadas, tá? Então, incorporação é sempre aquela unidade que já existia, mas que não pertencia à rede federal, tá? Ela foi incorporada, passou a pertencer à rede federal, ok? Aqui no Mato Grosso do Sul, houve um caso assim, existia uma unidade já previamente construída em Nova Andradina, né, que era uma escola agrícola, e que foi incorporado pelo Instituto Federal. Então, a nossa unidade, né, do Instituto Federal de Nova Andradina, ela era estadual.
e aí ela foi incorporada à rede federal, tá? Então, houve uma incorporação em 2009. Então, um desses três ali, ó, entre 2003 e 2010, um dos três incorporados é Nova Andradina, tá certo? Porque a incorporação dela se deu em 2009. Muito bem. Então, entre 2011 e 2014, mais 208 foram construídas, e de 2014 a 2016, mais 61 foram construídos, e outros 5 polos de inovação também foram construídos, que não existiam, tá? Passaram a existir outros 5 polos de inovação. Bom, então, se observarmos bem, nós temos aí uma grande expansão da educação profissional no nosso país, né? Essa expansão sai de 140 e chega a 644 unidades. Aumento, portanto, de 360% a partir de 2003, né? Depois de 2002, tá certo? Então, nós temos, assim, um grande aumento, né? Um aumento bem significativo aí da educação profissional. 360% de aumento é uma coisa muito grande. Então, você observe que ao longo de 100 anos existiam 140 unidades, e em cerca de 13 anos, né, 13, 14 anos, você sai de 140 para 644, né? Então, 5 vezes mais o número de unidades ofertadas de educação profissional na rede federal. Então, um aumento exorbitante, enorme, não é verdade? Bom, a participação dos institutos nisso é muito importante, porque os institutos foram construídos, foram criados por lei, né, em 2008, a Lei 11.892, a Lei de Criação dos Institutos. E lá na Lei de Criação está posto que os institutos obrigatoriamente precisam ministrar, em nível de educação superior, cursos de licenciatura. Então, por exemplo, o curso nosso aqui de licenciatura em Química, ele só existe porque é uma obrigação por lei. Então, o Instituto Federal obrigatoriamente precisava ter um curso de licenciatura, né? O IFMS precisava abrir um curso de licenciatura. E, coincidentemente, aconteceu aqui em Coxim de ter alguns professores loucos e malucos que resolveram propor um curso de licenciatura em Química lá no início da construção do IFMS. E como era uma obrigatoriedade de lei, o IFMS bancou a construção, portanto, né, do curso de licenciatura em Química nosso, tá certo? Então, nós só existimos porque a lei nos dá respaldo. Mas o detalhe aqui, que eu coloquei aí um destaque, né, grifei, né, em negrito, é que, além de ofertar cursos de licenciatura, esses cursos de licenciatura também precisam atender à educação profissional. Então, o nosso instituto e também os demais institutos, tá, precisam preparar professores para a educação profissional. E é exatamente isso que essa disciplina pretende, é dar uma ideia para vocês do que é uma educação profissional e ajudar no preparo. Obviamente, você não vai sair daqui pronto, né? Ninguém sai pronto de um curso superior, mas vamos te dar os caminhos e subsídios necessários para que você possa estudar mais a educação profissional e compreender a educação profissional como um todo, ok? Muito bem. Em 2017, haviam já 106 cursos de licenciatura em Química sendo oferecido aí nos institutos. Então, tem um número grande, ó, só de licenciatura em Química, tá? Então, tem um número grande de cursos sendo oferecidos no Brasil dentro dos institutos federais, tá certo? Em todo o país, em todas as regiões, você tem algum curso de licenciatura em Química. Quase 44 mil professores estão dentro da docência na educação profissional e tecnológica. Portanto, é um número expressivo de professores trabalhando na educação profissional.
esses professores precisam ser formados para a educação profissional. A educação profissional, ela não é igual à educação propedêutica, né? Aquela básica, tá? Aquela que você tem, que todos nós tivemos, né? Não, educação profissional é diferente. E nós precisamos, então, ter esse preparo. Será que esses 44 mil professores foram preparados para desenvolver a atividade da educação profissional? É isso que nós vamos discutir na disciplina, tá bom? Porque esses professores estão dentro dos cursos de licenciatura, eles são os responsáveis para formar professores, não é? E os professores que forem formados precisam conhecer a educação profissional para poder formar trabalhadores. A educação profissional é uma educação voltada para a formação para o trabalho. Então, eu preciso entender, como professor na educação profissional, o que é essa formação para o trabalho. Tá certo? Muito bem. Existe um organismo chamado Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? A OECD. Né? Aí nós temos a sigla OECD, né? Vem do francês, né? Daí colocamos o termo aí em francês, no original. Esse organismo, a OECD, ela reúne 36 países. E em 2017, ela publicou as metas econômicas, sociais, entendeu? Todas as metas que esses países precisam cumprir até 2022. Entre essas metas estão as metas para a educação e, principalmente, para a educação profissional e tecnológica. E o que a OECD prevê para os seus países membros até 2022 é que todas as matrículas na educação profissional feitas por estudantes entre 15 e 19 anos precisam corresponder a 46% das matrículas do país. No Brasil, atualmente, só 8% atendem esse quesito. Entre 20 e 24 anos, 76% das matrículas precisam ser feitas na educação profissional. No Brasil, só 9%. E, acima de 25 anos, 74% na educação profissional, e no Brasil são só 14%. Bom, obviamente que precisa ser modificado. Esses números precisam ser modificados urgentemente. Né? Aí fica assim, mas por que eu tenho que modificar os números do Brasil? Né? Se isso aí... Por que eu tenho a ver com a OECD? O que tem a ver é que nosso país quer entrar para a OECD. Em 2017, ele demonstrou esse interesse. Né? Entregou uma carta, tá? Oficialmente, dizendo: queremos fazer parte da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem inúmeros benefícios fazer parte da OECD, tá? Principalmente benefícios econômicos. Só que, para poder entrar, precisa atender um mínimo das metas que a OECD propõe. E, por isso, em tese, o Brasil está se direcionando nesse sentido. É por isso, inclusive, que de um tempo para cá começou a surgir escolas técnicas numa porção de lugar, inclusive várias escolas estaduais e municipais estão transformando-se e transformando em escolas técnicas e tal. Não é à toa. Com esse objetivo aqui, de atender às metas que a OECD propõe. Bom, com a idade de 20 anos para cima, nós imaginamos que seriam cursos superiores, tá? Entre 20 e 24, graduação, acima de 25, a pós-graduação. Então, nós não vamos nos ater a curso superior e de pós-graduação. Nós vamos nos ater ao ensino médio, que é entre 15 e 19 anos. Então, hoje, o Brasil tem 8% de suas matrículas na educação profissional e deveria ter
acima de 40. Bom, quando nós vimos que ocorreu uma grande expansão da educação profissional no Brasil, né, aquele aumento de 360%, chegando a 644 unidades, a gente percebe que com essas 644 unidades, nós conseguimos ter 8% de matrícula. Olha só, 8%. Então, essas 644 unidades não são suficientes, está longe de atender. Vai precisar ter um aumento muito maior, nós temos que aumentar 5 vezes, de 8 para chegar em 40, 8 vezes 5, 40. Então, você tem que aumentar 5 vezes, então tem que sair de 644 unidades para 3.220. Aí sim nós poderemos começar a atender. Isso se transformarmos tudo em educação profissional dentro da rede federal, obviamente, né? Esse número não precisa ser só de institutos federais, né? Existem outros aí que podem atender, mas está longe de atender o número, tá? Bom, então, aqui está claro que nós precisamos aumentar a participação da educação profissional no nosso país, né, em relação à formação dos estudantes. Então, precisa ter muito mais estudante dentro da educação profissional do que tem atualmente, e, objetivamente, é o que a nossa disciplina procura verificar. Porque nós entendemos, tá, que é necessário e também é possível formar professores de química dentro dos institutos federais que possam atuar na educação profissional, com competência para atuar nesse tipo de educação, tá? E principalmente que possam ter todos os mecanismos necessários para auxiliar na formação para o trabalho, na formação do trabalhador, ok? Muito bem. Nós, ao longo da disciplina, então, vamos procurar investigar o processo de formação desses professores de química dentro dos institutos com relação a essa competência, tá? Para ter como formar para o trabalho, não é isso? Então, é isso que nós investigamos, porque consideramos que é necessário e possível que isso aconteça. Porque queremos responder algumas questões ao longo da disciplina. Até o final da disciplina, nós queremos responder algumas questões. Entre elas, os cursos pedagógicos, os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, eles atendem à educação profissional, especificamente dentro dos institutos federais, né? Porque nós vimos que, por lei, o Instituto Federal precisa atender a educação profissional. Isso não é uma obrigação, por exemplo, da universidade. A universidade não precisa discutir educação profissional nos cursos de licenciatura dela, porque a lei não exige isso dela. Mas no Brasil, nos institutos federais, isso é necessário que aconteça, porque por força de sua lei de criação, ele tem essa obrigatoriedade, ok? Outra questão, o que nós temos que considerar? O que é necessário para formar um professor com essa habilidade para trabalhar na educação profissional? Isso nós vamos mostrar dentro da disciplina. Quais os pressupostos metodológicos, teóricos, filosóficos, né, didáticos, que nós vamos precisar para formar, né, um trabalhador pleno, completo, né, o chamado trabalhador com unilateralidade, né, aquele que formado em todos os aspectos, ok? Então, objetivamente, para atender isso, nós vamos discutir a necessidade de formar professores de química com competência para atuar dentro da IPT, para auxiliar na formação do trabalhador completo, aquele que tem todos os domínios, tá certo? Que domina completamente o seu trabalho. E vamos ter aí especificamente, né, analisar os projetos pedagógicos dentro dos institutos federais, tá? Conhecer o histórico todo, né? A gente viu que houve um grande acréscimo, mas vamos verificar como é que se dá
esse acréscimo de todo o histórico da construção dos institutos, tá? Quais são os aspectos metodológicos, filosóficos, pedagógicos, econômicos e sociais que envolve a formação para o trabalho. Então, teremos discussões nesse sentido. Vamos falar sobre as representações do trabalho que são importantes para a formação do professor de Química, tá? Para a educação profissional. Então, existem chamadas representações do trabalho e também os domínios que o trabalhador precisa ter para poder exercer plenamente o trabalho que ele escolher. Falaremos, então, de aulas integradas, né, para os cursos técnicos, principalmente, tá? Então, são aulas integradas para serem aplicadas, desenvolvidas dentro dos cursos técnicos. E aí nós vamos fazer também uma discussão sobre a nossa experiência toda, né? De tudo que a gente já discutiu, tá? Em relação à disciplina. Então é isso, pessoal, essa é a nossa apresentação inicial, tá? Da disciplina. Então, a gente espera, ao longo da disciplina, poder atender a todas essas questões que envolvem a educação profissional e, na nossa próxima aula, a gente já começa, então, com o histórico da educação profissional, ok? Então, até mais, até a nossa próxima aula, ok? Valeu, pessoal.